Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao ImagenScast dessa segunda-feira. Quem fala aqui é o Manuel. Quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do heavy metal e dos anos 80, né? Essa década dos anos 80 trouxe muita música boa e hoje a gente vai falar dos discos de rock e de metal dos anos 80. Mas antes disso, temos os reclames do Manu aí pra galera. Pra galera, só pra galera. Quem não for da galera, nem assiste. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like. Nos siga aqui nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, é muito importante. Logo menos, 9 da noite, tem live com o Glauber Oliveira, da banda Caravelos. Era para ter a participação também do Leandro Cassoilo, mas aconteceu um imprevisto, ele não vai poder participar. A gente vai remarcar a participação dele para uma outra data. Vai sair o CD do Viper, então ele pode voltar quando tiver para sair o CD do Viper, vai ser um prazer receber ele. Mas não deixem de participar da live com o Glauber para falar sobre esse trampo do Caravelos, que vai dar, na minha opinião, vai dar o que falar. Amanhã sai resenha aqui no canal. E, cara, eu curti demais. Mas, enfim, a gente fala mais sobre ele amanhã. Antes de continuar, eu quero fazer um reclame, um jabá do Caio. Eu queria agradecer especialmente ao Luthier Ricardo Lopes, né, que é o cara que cuida de todas as minhas guitarras, não cobra absolutamente quase nada, é um irmão para mim, ele que fez esta obra de arte aqui, ele renovou a guitarra do meu avô, então agradecimentos a ele, pessoal. Quem quiser, procura eu no Instagram para eu passar o contato dele, que o cara é fera. Posso continuar? Pode. Sexta-feira tem entrevista com Humberto Sobrinho, vocalista da banda Aura Magna, ex-vocalista do Hangar, do Glory Opera. Foi bem legal o bate-papo, a gente falou sobre toda a carreira dele, sobre a entrada no Hangar, sobre a saída do Hangar, tenho certeza que vocês têm interesse nisso, sobre o teste dele para o Angra. Então tem muita coisa legal sobre o qual a gente vai falar. Então não percam essa entrevista, sexta-feira, 5 da tarde. Vamos lá, melhores discos da década de 80. Começa aí, Caio. Beleza. A gente começa com os de rock ou os de metal? Rock. Beleza. Então, os de rock, na minha terceira colocação, eu vou colocar o AC/DC, o Back in Black. Um disco que é atemporal, na minha singela opinião. Para mim, eu ainda acho o Highway to Hell o melhor disco do AC/DC, mas o Back in Black tá uma polegada abaixo, porque é um disco incrível. Tem Back in Black, Hell's Bells, Rock and Roll and Noise Pollution, Shoot the Leg, só música sensacional aí. E depois da banda superar uma tragédia, que foi o falecimento do Bon Scott e a entrada do Brian Johnson, e tendo superado também problemas na gravação do disco, que eles enfrentaram os climas não tão agradáveis do Pacífico no estúdio que tinha lá, que era muito utilizado pelas bandas. Eles gravaram esse disco. E agora, para o segundo lugar, eu vou colocar o disco que vendeu mais CDs do que toca CDs, que durante um determinado período, que é o Brothers in Arms, do Dire Straits. O Brothers in Arms foi o primeiro disco totalmente pensado para ser ouvido em toca-disco, em toca-CDs, que era a última tecnologia da época. Então chegou-se a um ponto que estava vendendo mais CD do Dire Straits do que toca-CD, em 84, 85, quando o disco foi lançado. Fora isso, a qualidade das músicas, você tem Brothers in Arms, você tem Money for Nothing, Walk of Life, The Latest Trick, Why Worry, só música sensacional. Em primeiro lugar, para mim, que é o disco que, de certa forma, revolucionou o hard rock farofento dos anos 80. Se no final dos anos 70 essa banda já tinha causado uma primeira onda, com esse disco eles causaram uma segunda onda, que foi o Van Halen, com o disco 1984.
que fez todo mundo pegar no sintetizador e querer aprender jump. Além disso, tem Panama, Hot for Teacher, I Wailed, e outras músicas sensacionais. Drop Dead Legs, que é outra música sensacional. Então é um disco que eu gosto muito e está no meu primeiro lugar. Vai pro seu top 3 de metal, então, Caio. Top 3 de metal. Em terceiro lugar, eu vou colocar o nosso tiozão do churrasco do heavy metal, que é o Ozzy Osbourne, com o Blizzard of Oz. Blizzard of Oz foi o primeiro disco que ele compôs depois de ter saído do Black Sabbath, ter sido chutado do Black Sabbath. Aqui, graças ao talento enorme de um... ele era até meio conhecido, Randy Rhoads, que ele já tinha tocado com o Quiet Riot. E aqui tem músicas incríveis. Tem I Don't Know, tem Goodbye to Romance, Mr. Crowley, Crazy Train, só pedrada sensacional. É um disco espetacular. E para mim, até hoje, é o melhor disco disparado assim, da discografia do Ozzy, sem dúvida. Da discografia solo. Sem contar os Black Sabbath da vida. Segundo lugar, eu vou colocar esse que para mim é o melhor disco de thrash metal, mas não é o melhor disco de heavy metal. Por isso fica na segunda posição, que é o Metallica, com Master of Puppets. Falar desse disco... Peraí. Quando a gente falou sobre o melhor e o pior do Metallica, a gente fez um review do Metallica de 30 anos, quando a gente fez, você falou que esse era o melhor disco da história do heavy metal. Sim. Essas foram as suas palavras. Sim. E daí minha opinião mudou, porque semana passada, ou retrasada, a gente fez essenciais discos de thrash metal. E ele tava lá. O Master of Puppets em segundo lugar. Sim. E o Raining Blood em primeiro. Sim, é porque o Raining Blood ele funciona muito mais pro estilo, enquanto o Master of Puppets ele funciona muito bem pro geral, entendeu? Ele é um espetacular disco de heavy metal, ele é um espetacular disco de thrash, ele é uma obra-prima. Então como é que você fala que esse é o melhor disco de thrash se você fala que o Raining Blood... Acabou de falar que o Raining Blood funciona melhor pro thrash metal. Eu não tô te entendendo. Ninguém me entende mesmo, mas tudo bem. E assim, falar desse disco a chover do molhado é Battery, Master of Puppets, Oklahoma Sanitarium, Orion, entre outras músicas maravilhosas aí. E em primeiro lugar, deles que conseguiram dar um pé na bunda num vocalista e trazer um outro vocalista que é melhor ainda e fazer essa obra-prima, que é o Black Sabbath com Heaven and Hell. Aqui a gente tem a banda extremamente afiada com a entrada do Ronnie James Dio, né? E, cara, esse disco é incrível. A própria faixa título, Heaven and Hell, para mim é considerada uma das melhores músicas aí da história do heavy metal, sem dúvida. Neon Knights, discão. Neon Knights. Vamos lá. Children of the Sea, desse disco também. Sim. Vamos lá, eu vou fazer minha lista sem deixar registrado meu protesto contra a loucura do senhor Caio Maranho. Fora também. Que esses dias, assim, a gente vai abrir uma exceção para essa lista, tá? Porque tanto Heaven and Hell quanto o Blizzard of Oz quanto o Back in Black são de 1980. Então eles meio que são do final da década de 70. Sim, mas tá contando 80 e 89. Isso aí você decidiu agora, né? Você não mostrou objeção quando eu apresentei os discos para a pauta. Pois é, por isso eles ficam aqui. Eu vou começar minha lista de discos de rock falando de uma das minhas bandas preferidas dos últimos, 10 anos e de um disco que
Até hoje ele é visto como o melhor da banda, na minha opinião não é o melhor da banda, mas é um baita disco da banda. Eu tô falando do The Real Thing, da banda Faith No More, e é o primeiro disco do Faith No More com o Mike Patton nos vocais, e é um disco no qual o Mike ele canta de uma maneira bem nasalada, bem característica a voz dele. Quem viveu a década de 90 sabe o impacto que causou o videoclipe de Epic, principalmente. Foi um dos primeiros clipes a tocar, inclusive aqui na MTV Brasil, um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro a causar um grande impacto, assim, deixa o pessoal boquiaberto, porque é um clipe todo todo enigmático, cheio de mensagens metafóricas e tudo mais. Mas não tem só Epic, tem Fall Into Pieces, tem Surprised You're Dead, tem um cover do Black Sabbath, de War Pigs, que é animal. A música título The Real Thing, eu acho animal. É um discão, cara, um discão. Não é o melhor do Faith No More. Eu honestamente acho o King for a Day, Fool for a Lifetime um dos melhores da década de 90 e melhor do que o Real Thing, mas o Real Thing, que é de 89, merece estar na lista. Também no ano de 1989 é lançada esta maravilha aqui, ó. Esta maravilha aqui. Mother's Milk, do Red Hot Chili Peppers. E esse disco aqui é espetacular. Ele é o primeiro disco do Red Hot Chili Peppers com o John Frusciante na guitarra. E, cara, tem gente que advoga que esse aqui é o melhor disco dos Red Hot. Eu ainda acho que é o Blood Sugar Sex Magic, mas o Mother's Milk ele não fica tanto atrás não, cara. Ele é um disco muito bom. Tem o cover matador de Higher Ground, tem o cover de Fire do Jimi Hendrix, tem Knock Me Down, que é espetacular, tem Taste the Pain, que é espetacular. Assim, é um descasso, e eu acho que é o auge do Red Hot Chili Peppers. Pra mim é a melhor época do Red Hot Chili Peppers, claro. O mainstream mesmo, eles atingem com Blood Sugar Sex Magic, e aí o Frusciante sai, e aí a banda tem uma pequena queda com One Hot Minute, com Dave Navarro, e aí volta, acho que para a época de mais glamour e mais mainstream deles, que é Californication, By the Way e o Stadium Arcadium, com a volta do Frusciante. Mas para mim a melhor época da banda é essa, do Mother's Milk e do Blood Sugar Sex Magic. Segundo melhor disco. Só queria fazer uma coisa que você esqueceu, que para mim é o melhor disco do Red Hot, que é o Uplift Motor Party Plan. Eu pensei nele. Com o último disco com o Hilo Slovak, que para mim acho que o John Frusciante roubou quase tudo dele. Não diria isso, mas enfim. Mas esse disco é maravilhoso. Ele abre com Fight Like a Brave, né, cara? Que já é uma pedrada. Sim. Mas, cara, em primeiro lugar, eu não podia deixar de colocar outro disco que não fosse esta obra-prima maravilhosa de 1987, que é o disco de estreia do Sr. Axl e sua turma. Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff, todo mundo. Steven Adler, Slash. Cara, o disco tem Welcome to the Jungle, o disco tem Night Train, o disco tem Paradise City, o disco tem Sweet Child of Mine, My Michelle, Think About You. E, mano, é muita. Mr. Brownstone. Acho que foi o Caio que falou que serve como um best-of da banda, e serve mesmo. Serve mesmo, assim. É um best-of do hard rock, se bobear. Sabe? Se você fosse fazer um álbum quíntuplo de melhores músicas do hard rock, um desses álbuns seria o Appetite for Destruction. Só. Então, eu colocaria ele e colocaria também o Dr. Feelgood do Motley Crue. E não colocaria o 1984. 84 também. Tá bom. Vamos lá. Depois do Appetite, eles lançariam o Lies, que é um bom disco, e o Use Your Illusion 1 e 2, que são dois ótimos discos. Eu adoro os dois.
Para minha lista de heavy metal, você começou falando do Blizzard of Oz. Eu vou começar falando, meu amigo, ó. Holy Diver. Meu Deus do céu. Para mim, melhor do que os discos do Ozzy. Esse disco aqui, cara, um disco que tem Stand Up and Shout, Holy Diver, Don't Talk to Strangers e Rainbow in the Dark. Meu Deus do céu. Não tinha, eu podia acabar por aqui. Posso acabar por aqui. Mas a voz do Dio, ela tá assim, tão cristalina, tão bonita, tão potente aqui no Holy Diver. E a banda do Dio soava muito bem ao vivo, inclusive. É uma banda que soava muito bem ao vivo. Esse disco eu acho esse disco atemporal. Holy Diver e Rainbow in the Dark são dois dos maiores clássicos da história do metal. Eu acho que Holy Diver, se bobear, é tão clássico quanto Heaven and Hell, se não for mais. Holy Diver é um verdadeiro... Cara, é muito clássico. Muito, muito, muito clássico mesmo. O riff, a linha vocal, é metal, cara. É difícil imaginar essa música sendo tocada numa veia pop. É um negócio pro metal. Aquela cavalgada. Dan, 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 dan. Maravilhoso. Viva o Dio. Vida longa a Ronnie James Dio. Em segundo lugar, o maior disco de thrash metal, da minha opinião, que é o Ride the Lightning, que eu acho fantástico, maravilhoso, o melhor disco do Metallica, que começa com a maior porrada da história da banda, que é Fight Fire with Fire, que começa com uma violinha meio caipira, e aí entra aquela porradaria que faz você sentir que, sei lá, teu estômago está sendo perfurado, rasgado, enquanto você toma um spunk. É uma porradaria de respeito. E ela termina e já emenda Ride the Lightning com aquele trovão, a introdução, um negócio, meu Deus, maluco. From the Beltles, Fade to Black. Cara, fecha com Call of Cthulhu, que é aquele instrumental animal. Pra mim, o disco perfeito. A maior obra-prima da história do Metallica, que tem outras obras-primas, Kill 'Em All, Master of Puppets. Eu adoro Injustice for All. Black Album. Enfim. Mas acho que os 4 primeiros são os melhores, mas desses, o Ride the Lightning pra mim é imbatível. Em primeiro lugar, não poderia deixar de colocar a minha banda preferida de todos os tempos, que é o Iron Maiden. Mas qual disco do Iron Maiden eu coloquei? Porque do Iron Maiden é o Seventh Son of a Seventh Son, que é de 1988. O Iron Maiden é de 1980, então eu não colocaria ele. Mas, pô, Killers, Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time e Seventh Son of a Seventh Son. Qualquer um desses podia ter na lista. O Somewhere in Time, eu pensei no Somewhere in Time porque Somewhere in Time tem Wasted Years. Somewhere in Time tem a maior participação do Adrian Smith. E foi o disco que mais me influenciou a escolher a guitarra como meu instrumento. Mas eu ia estar sendo injusto comigo mesmo. O disco que mais me marcou, o que mais ficou comigo, acho que na minha vida toda. Acho que foi o disco que eu mais ouvi na vida, arrisco dizer. Foi o que mais me conquistou e mais ficou comigo por mais tempo, que é o Peace of Mind. Esse disco tem as 5 músicas definitivas, as 5 primeiras músicas definitivas. Where He Goes There, Revelations, Flight of Icarus, Die With Your Boots On e The Trooper. Não tem uma sequência de 5 faixas que bata essa no heavy metal. Não existe. Não existe. É maravilhoso. Depois ainda tem Still Life, Sun and Steel, To Tame a Land. Deixa eu ver. Sun and Steel, Quest for Fire. Não, Still Life. Still Life, Quest for Fire, Sun and Steel e To Tame a Land. Isso, que fecha um disco. E To Tame a Land já é uma daquelas faixas épicas do Steve Harris. Mas uma ótima, maravilhosa. Disco perfeito também. Disco perfeito. Bruce Dickinson no seu auge. É o primeiro disco da formação clássica.
formação clássica do Iron Maiden é o primeiro disco, porque é nesse disco que o Clive Burr sai da banda e entra o Nick McBrain. Então, com Bruce Dickinson nos vocais, Dave Murray e Adrian Smith nas guitarras, Steve Harris no baixo e Nick McBrain na bateria, eles lançam o Peace of Mind, Power Slave, o Somewhere in Time e o Seventh Son of a Seventh Son. E aí o Adrian Smith sai no Praying for the Dying. E aí entra o Janik Jazz, o bagulho já dá uma decaída. Tem altos e baixos, depois o Bruce sai, aí entra o Blaze Bayley. E aí quando eles voltam ainda continua o jazz, mas enfim. É isso aí. Essa foi a minha lista de melhores discos de rock e melhores discos de heavy metal da década de 80. Quero saber o que vocês acharam. Comentem aí o que vocês acharam da minha lista, da lista do Caio. Quais são suas respectivas listas? Deixem aí nos comentários de rock e de metal. Cara, podia ter colocado mais discos, hein? Eu acho que a gente fazer da próxima vez um top 5 ao invés de um top 3 para os anos 90. E para os anos 70 também. A gente não fez anos 70 ainda. A gente fez anos 70. Ah, a gente fez, eu esqueci. Desculpa, pessoal. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. 9 da noite tem live com o Glauber Oliveira, da banda Caravelos. Sexta-feira tem entrevista com o Humberto Sobrinho, da Aura Magna. Então não percam, não deixem de nos acompanhar. Tem muita coisa bacana por aí, beleza? Falou!